há uma certa, talvez, obrigado, Pedro, tendência de imaginar que, resolvidas reformas importantes no plano fiscal, tudo estaria preparado e resolvido para um crescimento sustentável e um crescimento quase que assegurado da economia brasileira, né? E esta não é uma hipótese verdadeira necessariamente, para usar os velhos paradigmas de testes de hipótese, teorias ela não, o futuro não está assegurado e é preciso refletir sobre ele. Eu vou poupá-los de falar sobre a recessão recente da indústria. Ela foi muito forte, talvez a recessão mais forte da economia e da indústria brasileira desde o fim do processo, o ápice do processo de industrialização no Brasil, lá durante o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que montou a base de insumos pesados, indústria de bens de capital, talvez a crise mais forte, né? Se tomarmos a média de 2014, que foi o último ano em que, até o primeiro semestre, a economia cresceu alguma coisa, para meados de 2017, a indústria está com a produção 24% abaixo, número índice, 24% abaixo, a indústria de transformação 27% abaixo, o índice de uso de capacidade industrial em torno de 76%, muito baixo, indicando grande ociosidade, isso na média, porque existem setores com ociosidade superior a 50%. Horas trabalhadas, 27% abaixo. Emprego, 19,5% abaixo, mostrando, inclusive, que a estrutura industrial tentou preservar os empregos mais eficientes. A produção caiu mais do que o emprego. Massa salarial, queda de 22%, mostrando erosão de salário real, não é? O crédito à indústria, e aqui não é a indústria de formação, eu imagino que a queda seja maior, 22%. Aliás, a retração do crédito é um dos fatores explicativos da atual recessão, muito pouco enfocado pelos analistas econômicos. O crédito ao setor empresarial caiu de 28%, o crédito em geral estava perto de metade do PIB, cedeu 4 pontos. O crédito ao setor empresarial, em 2015, que de 2014 para 2015, ele não cresceu, mas não caiu. Era 28,5% do PIB, caiu para alguma coisa como 23% agora em junho. Eu não estou com o último número, mas o número de abril mostrava 23,5% do PIB. É uma queda de 5 pontos de percentagem do PIB, o crédito à indústria. Isso significa que, em termos nominais, se eu pegar o PIB é 6 trilhões e 200 e pouco, vamos dizer, 60 bi é 1% do PIB, dá 330 bi de crédito que foi suprimido do sistema industrial
em 2 anos e meio. Então, é um dos fatores. E uma coisa importante é que o crédito não recuperou. Não é? Até agora. E o crédito à pequena e média empresa, na indústria de transformação, tem quedas mais fortes. Não é? Os spreads subiram, o custo do crédito subiu, o acesso ao crédito diminuiu, não é? E, curiosamente, é aquela coisa, o sistema bancário renegociou intensamente dívidas do setor empresarial. Rolou, renegociou. Porém, o fez de forma a forçar algum resgate líquido de dívida e com subida de custo. Então, eu te dou mais prazo, você me paga algo na frente, eu te dou mais prazo, mas subiu os spreads. Não é? Então, há, de fato, um credit crunch que afeta de forma diferenciada a indústria. E esse conjunto forma um certo círculo vicioso nessa recessão, porque, obviamente, a indústria é a principal pagadora de impostos. Não é? Você compara com a agricultura, praticamente, a carga da agricultura é muito pequena. Se você compara com os serviços, a carga de serviços é muito pequena. A carga tributária brasileira, ela incide, mais de 70% dela incide sobre folha de salário, faturamento, produção e lucro. Se eu incluir importação, eu chego a 75%, 76%. É claro, quando a economia mergulha na recessão e quando a indústria mergulha na recessão, a folha de pagamento mingua, faturamento cai, os lucros caem, a produção cai. E, obviamente, o recolhimento de impostos cai. Elasticamente, porque com o sufoco de crédito, as pequenas empresas ficam obrigadas a postergar as suas obrigações fiscais. Não é por outra razão que a receita caiu muito mais que o PIB, e isso vem frustrando todos os esforços de ajuste fiscal. Não é? Isso é algo, assim, quem estudou a economia brasileira ao longo dessas últimas décadas sabe disso. A receita é altamente elástica para baixo, assim como ela, pelas mesmas razões, é elástica para cima. Quando a economia cresce muito, a receita cresce mais. Não é? Então, nós estamos meio num círculo vicioso. Nesse momento, o governo, inclusive, enfrenta um dilema de ter que cortar ainda mais gastos discricionários, quando vários ministérios e instituições estão à beira do colapso, ou aumentar impostos que a sociedade rejeita, ou mexer na meta que o mercado, que a meta é um déficit de 139 bi, vai subir a meta, o que é também, isso é uma demonstração de alta vulnerabilidade da política macroeconômica. Então, eu não vou entrar mais nisso, não quero entrar nisso, mas nós estamos vivendo um momento difícil. O crédito, para ser fair, né? O crédito às famílias começou a voltar a crescer um pouquinho. O crédito às empresas, não. E, curiosamente, apesar do grande esforço dos bancos de renegociarem, na medida em que todos fizeram a mesma coisa, né, a inadimplência subiu. A inadimplência não caiu. Né? Então, nós para reverter e sair da crise, é uma discussão complexa, né? Mas seria necessário reduzir mais incisivamente a taxa de juros. Na verdade, o Banco Central veio correndo atrás da curva, porque a inflação caiu muito mais fortemente,
seria necessário deslanchar um ciclo de investimento em infraestrutura, em energia, né, com meios de financiamento adequados e com a capacidade de estruturar leilões, etc., né, preferencialmente fazendo isso através do setor privado, mas isso requer uma capacidade de planejamento operacional muito, né, da qual não se vê eficiência em produzir resultados. E seria necessário deslanchar o crédito, ou destravar o crédito ao sistema empresarial, né? E realimentar, porque o crédito ao consumo e o crédito às famílias, ele é relevante, sim, para restabelecer a demanda e terminará rebatendo sobre a indústria, etc., mas esse é um processo que será muito lento, porque enquanto o desemprego é muito alto, e enquanto as famílias vêm desalavancando de dívidas, essa desalavancagem é muito desigual. Segmentos de alta renda já avançaram muito na desalavancagem, o segmento de baixa renda quase não conseguiram. Então, é desigual o processo de desalavancagem. E para os segmentos de baixa renda, só quando o emprego crescer é que nós poderemos esperar uma retomada mais firme do consumo. Então, para que o emprego cresça, é preciso que gastos autônomos, como aprendemos na macroeconomia básica, possam ser sustentados de maneira crescente e persistente no tempo para poder inverter uma situação de semi-estagnação. É o que aconteceu com a indústria. A indústria caiu fortemente e agora está oscilando. Então, tem mês que cai, mês que sobe, está oscilando sem uma tendência clara de recuperação. Mas, enfim, está dito. Esse é um fato de preocupação, porque a indústria do futuro não vai esperar a indústria, dar um tempo para a indústria brasileira. E os concorrentes são ativamente envolvidos em políticas novas de promoção do desenvolvimento industrial e da inovação, principalmente da inovação industrial. Então, não tem nada a ver com os paradigmas de industrialização, por substituição de importações, por proteção, são outras formas muito proativas de suporte à inovação industrial, não é? Que começam a ser desenhadas na maior parte das economias. Não é? Eu vou falar um pouco dessas mudanças, talvez retome o tema das políticas. E eu vou falar um pouco, obviamente, é um pouco indissociável. Nós estamos trabalhando entre o Unicamp e o UFRJ num projeto para a CNI, do qual um dos nossos coordenadores está aqui, o doutor Pedro, sobre exatamente a reflexão sobre como essas transformações tecnológicas irão mudar de maneira profunda em vários complexos da indústria a própria configuração da indústria. Então, nós focamos 8 grandes complexos de tecnologias. 4 deles estão relacionados às tecnologias de informação. Internet das coisas, as redes de comunicação e a segurança de redes, que são fundamentais para dar suporte à internet das coisas,
dentro da internet das coisas, separado, e fundamental para a indústria, está a manufatura avançada, ou também chamada de indústria 4.0, e um componente novo, chamado hoje de inteligência artificial, e são sistemas cognitivos que vão estar embutidos nos equipamentos e vão permitir que os equipamentos possam enxergar, entender, raciocinar de uma maneira ainda tutorada ou ainda assim, raciocinar no sentido de os equipamentos vão poder gerar hipóteses e testar hipóteses. E, a partir disso, eles podem decidir agir ou não agir, agir de uma forma ou agir de outra. Então, isso tem sido, às vezes, chamado de machine learning, de aprendizado das máquinas, etc. Mas eu vou começar do começo e falar um pouquinho da internet das coisas. A internet das coisas vai começar com ondas sucessivas de sensorização ou de distribuição em objetos, equipamentos, bens de consumo, no limite, pessoas, enfim, que estarão equipadas, tagueadas com um pequeno chip emissor de radiofrequência e identidade, ou com um pequeno sistema que, além de emitir identidade, localização, etc., é capaz de acumular e processar dados ou de realizar pequenas operações microeletromecânicas. Então, nós temos diversos tipos de sensores, alguns deles sensores atuadores, com capacidade eletromecânica, microeletromecânica, distribuídos em toda a frota de veículos, nos sistemas de distribuição de água, de energia, nos sistemas de iluminação pública, para dar um exemplo mais palpável, projetos que já existem, já deveriam, inclusive, poderiam estar em curso, de troca de todas as luminárias de uma cidade como São Paulo por luminárias a LED, equipadas com pequenos processadores, com pequenos sensores processadores, que permitiriam dimerizar, otimizar, avisar ao sistema quando a lâmpada vai estar mais fraca, com sensor de temperatura, quando à noite alguém passa embaixo, ela brilha mais, quando não tem nada para iluminar, brilha menos, e que significa um potencial de economia de energia de mais de 30%. E, obviamente, é um sistema que se autofinancia e se amortiza rapidamente. Então, exemplos, mas esses são exemplos relativamente pobres para o potencial que a internet das coisas tem. Existem várias projeções, variam, dependendo do consultor. Em 2020, nós já vamos ter 15 bilhões, em 2030, 30 bilhões ou 35, alguns mais otimistas chutam números mais altos. Em 2050, alguns consultores falam 100 bilhões
de coisas ligadas à internet através desses sensores, desses equipamentos. Esses sensores, esses microcomputadores, obviamente, estarão produzindo informação e exercerão uma pressão muito forte sobre a rede de comunicações. As redes de comunicações terão que ganhar potência e cobertura para poder tornar realidade esses processos. Não é? E, sem dúvida, há problemas e discussões sobre como vai ser a arquitetura dessas redes. Porque esses sensores terão que comunicar direto com a nuvem, direto com o servidor. Não, elas vão passar por gateways, vão passar por estamentos intermediários de processamento. E existem vários desenhos das camadas técnicas e das camadas de software. E, no fim, para quê? Para usos e aplicações otimizadoras do funcionamento dos sistemas. Se nós pensarmos, e aqui um pouco mudando de capítulo ainda, não falamos disso, mas, por exemplo, que a indústria automobilística pode ser, tende a ser, objeto de uma profunda transformação, com a dominância da entrada do automóvel elétrico, num primeiro lugar. Mas, mais importante, a entrada do automóvel autônomo, do veículo autônomo, cuja projeção um pouco mais dilatada para frente, mas há uma corrida já nessa direção, né? Há uma perspectiva não implausível hoje de que no futuro a propriedade do automóvel seja dispensável. Você vai poder chamar pelo seu smartphone um veículo qualquer, ele vai parar aí, você vai pegar, ele vai te levar para o aeroporto sem motorista. Então, isso significa mudanças de paradigma que, digamos assim, esses sistemas de internet das coisas poderão produzir na sociedade e com implicações muito fortes sobre os sistemas industriais. Obviamente que a indústria, e aí a indústria será afetada por essa transformação, primeiro pela possibilidade de integrar todo o sistema produtivo, não mais necessariamente por redes corporativas, mas via internet. Segundo, não só integrar a empresa por dentro, mas integrar a cadeia produtiva inteira, do fornecedor de primeiro grau, de segundo, terceiro, e integrar a cadeia para frente de distribuição, chegando até o consumidor. E como esses sistemas geram muito dado, a aplicação de análise de dados, a estruturação de bases de dados e a capacidade de analisar os dados, de reconhecer padrões, subpadrões e extrair desses padrões, através de algoritmos matemáticos, a capacidade de identificar, por exemplo, acidentes, desgaste, período de manutenção, defeitos e outras, não é? Permitirá otimizações, hoje não, otimizações logísticas, hoje não alcançáveis. A possibilidade de que as preferências dos consumidores possam estar analisadas de uma maneira muito mais rica e detalhada, vai permitir até a chamada personalização radical da oferta de bens e serviços ou de atendimento a necessidades. Não é? Então, a indústria
de transformação vai sofrer modificações profundas, no horizonte de 20 anos, de 10 anos, de 20 anos. Né? E, em vários casos, essas mudanças tecnológicas podem mudar o paradigma de uma forma em que a liderança de determinados oligopólios, alguns deles centenários, oligopólios antigos, podem ser subvertida. Outros players entram no sistema. Quem é o grande concorrente dentro da indústria automobilística do futuro? Não são mais incumbentes de hoje. É a Tesla, é a Google que quer entrar num sistema, porque, na verdade, o automóvel autônomo depende de um piloto automático, inteligente, que está embutido na capacidade de enxergar, processar e tomar decisões autônomas, não é? Por um sistema automatizado, por um sistema computadorizado, não é? Dedicado. Essas transformações, dentre essas transformações, a questão da inteligência, chamada inteligência artificial, é a que é mais interessante e mais difícil também de avaliar, porque quando nós estamos num momento de ruptura de grandes ciclos tecnológicos, aquilo que nós estamos acostumados como o conceito de trajetória se dissolve. Você não tem um incrementalismo e uma trajetória que você pode discutir, sei lá a dose, ou sei lá, os evolucionistas, que é que nós conhecemos tão bem da literatura. As trajetórias podem colapsar e você ter mudanças de configuração muito fortes. E a inteligência artificial, ela começa com a acumulação de dados, a estruturação de dados, a possibilidade de fazer uma análise de dados com um grau de profundidade, e aqui várias famílias de algoritmos matemáticos que vão desde as nossas conhecidas ferramentas estatísticas todas as regressões do último texto, livro-texto de econometria, até os diversos ramos da estatística e diversos ramos da matemática, que são usados para simular redes em níveis e subníveis que imitam o funcionamento de redes neurais. Mas o objetivo é montar sistemas e acumular conhecimento, montar sistemas cognitivos. Esses sistemas cognitivos estão avançando fortemente. Reconhecimento de linguagem, tradução simultânea de linguagem, robotização da linguagem, reconhecimento de imagem, a acurácia do reconhecimento de imagem hoje já supera a capacidade humana por vários dos computadores. A fronteira agora está no reconhecimento de imagem em movimento, porque a imagem parada já está reconhecida. A imagem em movimento, que é fundamental para o piloto, para a navegação automática. Não é? A navegação automática pode incluir no futuro aeronaves também. Estou vendo aqui
nosso Barbieri, o Marcos Barbieri, aqui, então lembrei. Então, a inteligência artificial vai significar o acúmulo dessas capacitações nos equipamentos e nada. Olha, eu vou assim, pular de capítulo, senão vou mudar de capítulo, senão a gente não sai daqui. E existem vários problemas associados a essas trajetórias que podem engripar, encrencar, ou pode, às vezes, ter um breakthrough que você acelera. Há um elemento de incerteza em relação a essas trajetórias. Mas um outro aspecto importante é que nos últimos 5, 6 anos, houve um avanço muito grande da combinação da capacidade de supercomputação com instrumentação científica altamente poderosa. E não só estou falando de microscopia, mas de vários equipamentos, espectrografias, etc. Muitos equipamentos científicos, a grande maioria dos equipamentos foi empoderado pela capacidade de supercomputação, e disso tem resultado um avanço na ciência da matéria, ou das nanotecnologias, que se trifurca, porque há uma nanobiotecnologia, uma nanoquímica e uma nanopartículas, ou estado sólido. Então, uma nano de materiais, tipo grafeno e outros materiais, uma nano que vai pelo caminho da química e que permite simulação, modelagens diferentes para a química, e uma nano que tem permitido, e já permitiu, na verdade, uma redução radical do custo de mapeamento do genoma de qualquer indivíduo. Um genoma humano, há 15 anos atrás, custava $100 milhões. Está caindo agora para $1.000. E há quem fale que em mais algum tempo pode custar $100 fazer o genoma. Mas mais do que isso, o desenvolvimento na biotecnologia hoje permite intervenção no DNA, uma intervenção extremamente nano, de forma a trocar uma letrinha do genoma, um nucleótido específico do genoma. E se você tem a possibilidade de ter um marcador, dizer, é ali, naquele trecho do DNA, onde há uma fragilidade ou uma característica X, Y, e que eu preciso trocar, eu posso evoluir para uma engenharia genética muito mais precisa e sofisticada, que vai dispensar a transgenia. A transgenia era altamente polêmica, porque você estava pegando um gene de uma espécie, de uma bactéria, etc., e colocando numa planta ou colocando num ser vivo. Isso era uma coisa que gerava preocupações éticas e regulatórias justificáveis, tal, e bloqueava. Então, esse obstáculo é removido, porque você vai estar operando um aperfeiçoamento num gene do indivíduo para gerar matrizes ou gerar indivíduos e depois fazer, por cultivares, a multiplicação, etc. E obter isso para a agricultura.
e para a saúde humana, muda o paradigma. O paradigma da medicina vai mudar. Hoje o paradigma da medicina é tentativa e erro. Eu pego drogas, faço teste, tem um monte de efeito colateral, eu vejo, etc. Tem que fazer um processo muito longo, que pode ser abreviado e pode ser modificado por uma medicina que é de natureza muito mais preventiva do que curativa e que vai estar baseada na compreensão do como o mecanismo molecular de uma determinada doença se comporta e como ele pode ser objeto de intervenção. Então, as fronteiras da ciência, e aí nós estamos tentando entender como as biotecnologias, os materiais, as nanotecnologias, no fundo essas três são de natureza nano, irão transformar indústrias e setores e ter impactos relevantes sobre a indústria do futuro. Um outro aspecto específico que nós escolhemos também na reflexão é sobre baterias, conservação de energia. Por uma coisa muito simples. A internet das coisas, que vai ter bilhões de sensores, não vai ter um fiozinho ligando cada um numa tomada, porque a maior parte deles, inclusive, são dispositivos móveis. É preciso que existam pequenas baterias eficientes, com capacidade de durar pelo menos 10 anos. Então, tecnologia de baterias e as tecnologias de conservação de energia, aqui por razões de conservar energia eólica, conservar energia solar, etc., se você tiver baterias eficientes, você torna as renováveis muito mais eficientes. Então, a discussão sobre baterias, que é uma discussão, na verdade, eletroquímica, pelo menos até agora, é uma outra discussão super interessante. Mas, fechando o capítulo, qual é a importância desses exercícios? Não é uma importância, não é algo que nós estamos fazendo por pura diletantismo ou por... Estamos tentando, ao máximo, baixar essa reflexão para uma perspectiva de 5 e 10 anos, onde os avanços já estejam mais visíveis ou plausíveis. Não é? Ou seja, quais são os impactos que nós deveríamos esperar desses processos? Sobre a indústria no mundo, né, e sobre, por tabela, a indústria brasileira. Tá? Nós acho que nós não devemos imaginar que a indústria brasileira, embora relativamente atrasada em relação a esse processo de sensorização e de integração inteligente através dessas técnicas de manufatura, esteja relativamente atrasada, nós não devemos imaginar ou desejar que ela vá para o cadafalso, e sim refletir sobre como usar as vantagens competitivas atuais e os potenciais atuais para defletir riscos e aproveitar as oportunidades. Essa é uma reflexão que precisa ser feita sob pena de uma morte súbita.
É assim, você deixa de avançar e, de repente, você ou acumula um atraso que fica muito difícil de superar, ou você deixa de avançar e é atropelado por uma entrada disruptiva de um outro paradigma. Então, o papel da prospectiva tecnológica ganha um relevo especial na concepção de políticas. Isso não é nós também estamos atrasados nisso, porque a maior parte dos países está fazendo prospectiva tecnológica fina para poder pensar em políticas. Então, eu particularmente vejo que a indústria brasileira, os agronegócios brasileiros, a indústria brasileira tem e deveria pensar nessas adaptações, em como acumular as capacitações e como buscar focos em oportunidades novas, algumas delas acessíveis a pequenas empresas. Eu falei aqui da grande rede de internet, etc. Um dos consensos é que cerca de metade das novas soluções ou tanto técnicas de hardware ou de software ou de equipamentos, etc., que estarão associados à internet das coisas, tipo sensores, etc., não existe ainda e vai ser desenvolvido por startups. Então, pensar, por exemplo, a remoção da barreira regulatória que existia em relação aos transgênicos abre um espaço muito grande para que pequenas empresas entrem no campo de biotecnologias avançadas e, inclusive, contestem o paradigma do oligopólio que domina o mercado mundial de sementes, por exemplo. Então, existirão muitas oportunidades também. Essas oportunidades, às vezes, são oportunidades puras, não são riscos, são só oportunidades. Ou você aproveita e entra no jogo, ou você não aproveita e perde o bonde. E existem riscos disruptivos. Mas isso é apenas uma provocação. Eu vou, às vezes, no entusiasmo, gostaria de falar mais sobre cada um dos setores, enfim, mas não é a hora. E aqui apenas fica esse alerta. A comunidade que estuda economia industrial não pode mais não olhar para o futuro e não olhar para perspectivas tecnológicas organizadas. E é preciso olhar para o que os países estão fazendo. As modalidades novas de reforço de ecossistemas empresariais, o papel de institutos, o papel de externalidades e sinergias a serem criadas para certas plataformas de conhecimento que precisam avançar com a devida velocidade, é algo que deveria ser incorporado ao exercício de pensar políticas industriais e tecnológicas para o futuro. Bom, paro por aqui. Obrigado.